Olá pessoal, tudo bom? Mais um artigo aqui, falando uma meta-análise sobre ozonoterapia em osteoartrite de joelho. Muito oportuno, porque essa semana o Conselho Federal de Medicina aprovou a utilização de plasma rico em plaquetas para a utilização de médicos, né, em vários contextos patológicos, entre eles a osteoartrite de joelho. Então, a gente sabe que a osteoartrite do joelho não tem o único tratamento definitivo para a osteoartrite do joelho é a cirurgia. Então, todos os outros tratamentos são de reabilitação e são paliativos. Ok? Então, primeiro contexto. O exercício físico é fundamental, e fortalecimento muscular e ganho de propriocepção. Ou seja, não cair, não ter quedas e, consequentemente, riscos de fraturas e traumas cranianos, tudo mais. Isso é o primeiro passo. Entender isso é fundamental. Aqui, então, a gente vai entrar em algumas abordagens interessantes que podem ser utilizadas. Nós temos o plasma rico em plaquetas agora, nós temos a ozonoterapia e o ácido hialurônico como técnicas de infiltrativas guiadas por ultrassom, preferencialmente, para ser feitos por médicos, certo? Então, claro, você pode fazer bloqueio, radiofrequência nos nervos geniculares, os nervos que vão para a articulação do joelho, enfim, mas não é o foco aqui da nossa conversa. Então, o que esse artigo fez? Eles pegaram 16 artigos randomizados, e estudos controlados, randomizados, e avaliaram o efeito da ozonoterapia no curto, no médio e no longo prazo. Então foram 1.100, 1.170 pacientes no total, e o que eles observaram no frigir dos ovos? Que a ozonoterapia tinha um efeito positivo, principalmente no segundo mês de aplicação. E gradativamente ele ia perdendo a eficiência. Então, tipicamente se faz uma sessão por semana, no primeiro mês, e depois você observa uma resposta muito boa no primeiro e principalmente no segundo mês. E ele perde a eficiência em comparado, por exemplo, com o ácido hialurônico, que a gente sabe que tem uma duração de aproximadamente 6 meses a 12 meses, dependendo do tipo de ácido hialurônico, e, claro, da característica do paciente. Bom, se a gente comparar em termos de preço, o ácido hialurônico é bastante mais caro que o ozônio, mas a durabilidade também é maior. Uma outra coisa que eles, nesse artigo, eles observaram é que o efeito colateral, os efeitos colaterais do ozônio e danos, isso não acontecia, não tinha um efeito colateral significativo. E isso é importante do ponto de vista de tratamento. Então, numa situação específica, vamos colocar um exemplo. A pessoa tem uma reserva financeira limitada, mas vai ter um evento daqui a um tempo, um casamento da neta, ou do neto, formatura, enfim, um evento que é fundamental, é gostoso participar, uma formatura, então você pode preparar essa pessoa para aquele período de 2 meses e nesse período você fazer a reabilitação e tal, para a pessoa poder passar aquele período de 2 meses, que queira ou não queira, num momento tão especial da vida, pode ser o divisor de águas, para uma pessoa. E aí, outras opções, como eu já falei, o ácido hialurônico, o plasma rico em plaquetas, os bloqueios e radiofrequência de nervos geniculares, são ações de mais durabilidade, mas é sempre uma opção, para você ter no seu arsenal, tanto como paciente
tá? Uma possibilidade que você, eu vou fazer uma estratégia que eu sei que é de mais curto prazo, mas eu tenho um objetivo X, né, por um lado, e um custo menor, né, ou eu tenho condição e vou usar uma estratégia que tem um custo maior, né, mas eu tenho uma durabilidade maior do problema que, de fato, ele é crônico, né, e como todo evento crônico na dor, no sistema de controle de dor, né, não vai ter cura. Então, sempre vai ser palhado. Então, você vai usar essa medicação e vai ter que entrar num processo de tratamento de longo prazo. Da mesma forma que a gente tem hipertensão, diabetes, hipotiroidismo, que a gente simplesmente se habitua a tomar as medicações e controlar os danos secundários. Beleza? Aproveite, o artigo está aí disponível, divirtam-se. Um abraço. E aí, será que a ozonioterapia realmente funciona para dor no joelho ou é só mais uma moda passageira? Bom, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa meta-análise gigante e novinha em folha para descobrir exatamente quanto tempo dura a eficácia desse tratamento. Vamos mapear essa linha do tempo juntos e ver se ele cumpre o que promete. Um simples gás curando dor crônica é o que muita gente anda prometendo por aí, né? A injeção de ozônio tem sido vendida quase como um milagre. Mas aqui a gente vai deixar o alarde de lado e ir direto para os dados concretos. Sem achismo, apenas os números mostrando o que realmente acontece no corpo humano. Então, vamos lá. A nossa jornada hoje passa pelo problema da osteoartrite, o que é a ozonioterapia, aquele pico no segundo mês, o ponto de virada no terceiro, o choque de realidade a longo prazo e, claro, o nosso veredito final. Começando pela parte 1, o problema da osteoartrite de joelho. Para quem sofre com isso, a gente sabe que não é só um incômodo passageiro. A osteoartrite de joelho é uma condição crônica, degenerativa e que afeta milhões de pessoas pelo mundo afora, roubando a mobilidade e a qualidade de vida. É exatamente por isso que a medicina está desesperada atrás de tratamentos que sejam baratos, pouco invasivos e que realmente funcionem. Porque, vamos combinar, a busca por alívio muitas vezes leva a gastar fortunas em coisas inúteis. Por isso, olhar para a ciência nunca foi tão vital. E antes da gente mergulhar fundo nos números, deixa eu só traduzir duas siglas que vão aparecer bastante para todo mundo ficar na mesma página. A primeira é o AMAC, que é basicamente um questionário que mede a gravidade da dor, a rigidez nas articulações e a dificuldade para fazer as coisas no dia a dia. E a segunda é a VAS, ou Escala Visual Analógica. Sabe aquela reguinha clássica de 0 a 10 que o médico pede para avaliar a intensidade da dor? Então, é isso. São essas ferramentas que guiam toda a pesquisa. Passando para a parte 2. O que é ozonioterapia? E olha que incrível o rigor dessa pesquisa. Os cientistas não pegaram qualquer estudo, não. Eles começaram com mais de 300 registros e foram filtrando metodicamente, cortando tudo que era pesquisa de baixa qualidade até sobrar só a nata da ciência. 16 ensaios clínicos randomizados fortíssimos. É pesquisa de ponta sendo destilada aqui. E com esse filtro todo, a gente chega nesse número fantástico. Estamos falando de dados de exatos 1.172 pacientes, em várias partes do globo. Não é meia dúzia de relatos soltos, é uma base de evidências super sólida para a gente confiar 100% no que vem a seguir. Bom, para entender de verdade o impacto do ozônio, a gente precisa olhar para essa linha do tempo como se fosse um cronômetro rodando a partir do dia da injeção. A gente vai acompanhar, mês a mês, a evolução exata da eficácia. E olha, o corpo reage de um jeito super dinâmico, cheio de surpresas no caminho. O que nos leva à parte 3, o pico no segundo mês. Logo no primeiro mês, a notícia é muito boa. Os dados mostram os pacientes experimentando uma queda enorme naquelas pontuações do WOMAC que a gente falou. Ou seja, a curto prazo, a melhora é claríssima. A dor diminui bastante e a mobilidade volta de forma rápida. Mas o auge mesmo, o pico absoluto do alívio, acontece no segundo mês. Os números mostram reduções drásticas na dor, medidas tanto pela escala WOMAC quanto pela VAS, além de ganhos expressivos no funcionamento da articulação. Nesse período, gente, o gás cumpre magistralmente a sua promessa. As pessoas têm uma resposta terapêutica fenomenal no mundo real. Só que aí a gente entra na parte 4, o ponto de virada no terceiro mês. E aqui o jogo vira. Sabe aquele alívio impressionante?
Pois é, chegando no terceiro mês, os efeitos simplesmente murcham feito um balão furado e caem num platô estatístico. A diferença entre quem tomou ozônio e quem estava no grupo de controle some, zera. O relógio continuou correndo, mas o fôlego do tratamento acabou completamente. Avançando para o número 5, choque de realidade a longo prazo. Aos 6 meses, o baque é forte, a eficácia do ozônio entra em franco declínio e a função do joelho volta a piorar. O contraste fica gritante quando a gente compara isso com outras terapias, como as injeções de ácido hialurônico. O ácido hialurônico consegue manter os benefícios terapêuticos por muito mais tempo, enquanto o ozônio definitivamente fica para trás, comendo poeira. E se a gente esticar isso para um ano? Bom, aos 12 meses, o fracasso se confirma. Os pacientes que tomaram a injeção de ozônio lá atrás relataram níveis de dor bem maiores do que a galera dos grupos de controle. Isso sela de vez que a ozonioterapia é uma falha como estratégia viável de longo prazo. O que nos traz, por fim, à parte 6, o veredito final. Mas calma, antes de jogar tudo pro alto, a gente precisa falar de um ponto super positivo, a segurança. Mesmo durando pouco, a meta-análise provou que o ozônio é incrivelmente seguro. Os efeitos colaterais são coisinhas bobas, tipo uma dorzinha leve na hora da picada ou a região fica meio quente. Tudo isso some sozinho rapidinho. Problemas sérios são felizmente raríssimos. Resumindo toda a ópera, pensem na ozonioterapia como se fosse uma prova de 100 metros rasos. Ela é espetacular para dar aquele pique de alívio imediato ali no primeiro e no segundo mês. É ótima para apagar incêndio numa crise aguda de dor. Mas ela não é, de jeito nenhum, uma maratona. Não dá para confiar nela para o cuidado contínuo de uma doença crônica. E essa descoberta deixa a gente com uma pulga atrás da orelha incrível. Na hora de encarar uma dor crônica, o que faz mais sentido? É melhor apostar nesse conforto super intenso e imediato, sabendo que ele tem prazo curto de validade, ou focar logo de cara numa solução de maratona para buscar a estabilidade no futuro? É esse tipo de dilema que a medicina moderna enfrenta todos os dias. E ter acesso a dados tão claros é justamente o que nos ajuda a navegar por ele. Muito obrigado por acompanhar mais esta análise com a gente e até a próxima!